Hoje nós vamos ler o capítulo 10 de Gênesis do 1 ao 32. Capítulo 1. Pois são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Capítulo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Capítulo 3. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Capítulo 4. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Caetim e Dodanim. Capítulo 5. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Capítulo 6. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Capítulo 7. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. Capítulo 8. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. Capítulo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. Capítulo 10. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Capítulo 11. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reoboteir, Calá. Capítulo 12 e Recém. Entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Capítulo 13. E Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim. Capítulo 14. A Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Capítulo 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete. Capítulo 16. E ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu. Capítulo 17. E ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu. Capítulo 18. E ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Capítulo 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Lasa. Capítulo 20. Estes são os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas em suas terras, em suas nações. Capítulo 21. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Capítulo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Capítulo 23. E os filhos de Arã são Uz, Hu, Geter e Mas. Capítulo 24. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. Capítulo 25. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Capítulo 26. E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Hazar-Mavé, a Gerá. Capítulo 27. A Hadorão, a Uzal, a Dicla. Capítulo 28. A Obal, a Abimael, a Sebá. Capítulo 29. A Ofir, a Havilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Capítulo 30. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Capítulo 31. Estes são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas nas suas terras, segundo as suas nações. Capítulo 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Irmãos, o texto de Gênesis 10, 32 é conhecido como a Tábua das Nações. Pode parecer apenas uma lista de nomes, mas esconde uma mensagem profunda sobre o propósito de Deus para a humanidade, a diversidade e a soberania divina sobre todas as nações. O dilúvio havia passado. A humanidade recomeçava através de Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Agora, Gênesis 10 registra o nascimento das nações, não apenas como um registro histórico, mas como uma revelação espiritual do plano de Deus para toda a terra. Estas, pois são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Deus é o Senhor da história. Cada povo, cada língua e cada nação existem por propósito divino. Nada é aleatório. Deus dirige os caminhos da humanidade. Por eles foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Os filhos de Jafé deram origem aos povos das ilhas e das regiões distantes, Europa,
Ásia Menor e áreas marítimas. Eles representam a expansão geográfica e a diversidade cultural do mundo. Deus é o autor da diversidade. Ele fez povos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, e em tudo isso há beleza e propósito. A diferença não é para dividir, mas para mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10. A descendência de Cão, ao poder humano e o orgulho. Entre os filhos de Cão aparece um nome que se destaca, e Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Nimrod foi o primeiro poderoso caçador diante do Senhor e o fundador de reinos, incluindo Babel, o embrião da futura Babilônia, símbolo do orgulho humano que se exalta contra Deus. Nimrod representa o espírito do homem que quer governar sem Deus. Ele edifica cidades, ergue impérios e quer se tornar independente do Criador. Babel. É o símbolo da autossuficiência humana, o mesmo espírito que mais tarde constrói a torre para tocar o céu. Gênesis 11. O mesmo Deus que dá dons e força também observa como usamos o poder. O sucesso sem submissão a Deus se transforma em rebeldia e idolatria. A descendência de Sem é a linhagem da promessa. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber. De Sem viria Éber, e de Éber viria Abraão, o pai da fé. Sem representa a linha espiritual da promessa, da qual virá Israel, os profetas, e finalmente Jesus Cristo. Deus trabalha através das gerações, preparando a redenção. O plano de salvação não nasceu de um dia para o outro. Ele foi tecido pacientemente desde Noé até Cristo. A genealogia de Gênesis 10 mostra que Deus nunca perde o controle da história. Mesmo entre nomes que parecem esquecidos, há um fio invisível da graça, conduzindo tudo à promessa do Salvador, a repartição da terra, a soberania de Deus sobre as nações. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Esse versículo aponta para um evento histórico e profético, a divisão das línguas e das nações que acontecerá na Torre de Babel. Deus mesmo é quem determina os limites das nações. Atos 17:26. Homem quer unir tudo em torno de si, como Nimrod. Mas Deus reparte e distribui conforme o seu plano. Ele é o Senhor da geografia, da política e da história. Nada foge do seu governo. As nações podem se levantar, reinos podem cair, mas a vontade de Deus permanece para sempre. O plano de Deus é para todos os povos. Estas são as famílias dos filhos de Noé, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Aqui termina o capítulo, e o mundo está novamente cheio de povos, culturas e línguas. Mas o plano de Deus não termina aí. De Sem vem Abraão, de Abraão vem Israel, e de Israel vem Jesus, aquele que reconciliará todas as nações. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno é o Cordeiro, pois com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Deus tem um propósito para cada geração. O que você está construindo hoje ecoará no futuro. As diferenças entre povos e culturas são parte da beleza de Deus. Não despreze o diferente, celebre a criação. O orgulho humano ainda tenta erguer torres, mas o trono de Deus é inabalável. Cristo é o elo que une novamente as nações divididas. Em Cristo não há grego nem judeu, servo nem livre. Todos são um só povo. Deus é o Senhor das gerações e o governador das nações. Ele dirige o curso da história, mas também quer dirigir a história da sua vida. Hoje ele te chama a fazer parte da geração da promessa, que caminha não por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Irmãos, eu peço um favor a vocês, de seu like, e compartilhe esse vídeo para pelo menos 5 pessoas para que essa mensagem chegue em mais corações. Porque às vezes existe uma pessoa precisando de ouvir uma palavra de ânimo, vinda do Senhor, então compartilhe essa mensagem. E também, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que o YouTube avise você quando tiver uma nova mensagem.